Eu, Ronald Reagan, juro solenemente. Nenhuma nova esperança. Essa foi a notícia indesejada, mas oficial, do Departamento de Estado hoje sobre os 60 reféns americanos em Teherã. No entanto, houve novas iniciativas diplomáticas hoje e um grande esforço para mobilizar a opinião mundial em favor dos cativos. A pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU pediu a libertação imediata dos reféns. Mas também houve hoje uma grande demonstração da opinião pública iraniana. Bob Dyke tem essa reportagem em Teherã. Uma floresta de mãos, uma torrente de insultos. Pelo 6º dia seguido, manifestantes anti-americanos se reuniram nos portões da embaixada. A multidão de hoje foi a maior até agora, com uma variedade de pessoas maior do que a vista em protestos anteriores nesta semana. Eu sou o chefe, eu sou o chefe. Eu sou o chefe. Havia inválidos e havia crianças, incluindo um garotinho segurando um grande cartaz. As palavras eram cruéis, mas não havia violência real, apenas ataques simbólicos. Novamente a bandeira e ao longe um boneco do presidente Carter queimando lentamente. Alguns afirmam que havia 50 mil pessoas do lado de fora da embaixada. Um cinegrafista da rede de televisão estatal do Irã foi autorizado a entrar no complexo esta semana para filmar essas cenas. A missão americana já havia sido totalmente revistada pelos jovens que a ocuparam, buscando provas para sustentar sua acusação de que a embaixada era um centro de espionagem imperialista. Este equipamento supostamente seria um aparato sofisticado de espionagem. Daqui, parece apenas um rádio de ondas curtas caro. Este cômodo foi descrito como o local onde os americanos tramavam conspirações secretas contra o Ayatollah Khomeini. Uma sala transparente à prova de som e escutas, dentro de outra, com forte campo magnético para impedir bisbilhoteiros. Esta sala, totalmente aberta, embora exigisse um código para entrar, aparentemente guardava documentos secretos e sensíveis. Alguns foram destruídos por uma fragmentadora, outros não. Este filme, exibido em todo o país, não nos dá nenhuma ideia de onde os reféns estão sendo mantidos no complexo ou de como eles estão suportando o seu sofrimento. Um emissário do Vaticano está no Irã esta noite com uma mensagem do Papa João Paulo para o Ayatollah Khomeini. Acredita-se que a mensagem seja um apelo por misericórdia em nome dos reféns. De um homem santo para outro. Bob Dyke, ABC News. Teherã, aqui é Ted Carpel, no Departamento de Estado. A crescente frustração com críticas de que poderia ter sido feito mais para garantir a segurança dos americanos em Teherã. Apesar da invasão imediata ao complexo da embaixada no último domingo, funcionários dos Estados Unidos seguiram planos de contingência e se barricaram. Dentro do prédio da chancelaria, que havia sido previamente reforçado, portas de aço isolaram as escadas internas. Os documentos mais sensíveis na sala de códigos da embaixada foram destruídos, mas alguns materiais menos importantes em outras áreas do prédio não. O principal destaque dos altos funcionários dos Estados Unidos é que avisaram o governo iraniano por 3 vezes sobre a vinda do Shah aos Estados Unidos. Eles receberam garantia de que a segurança do pessoal americano ficaria a cargo das forças locais, que estavam a menos de 5 minutos da embaixada. Mas, embora os americanos tenham resistido dentro da chancelaria por quase 3 horas, a ajuda também nunca chegou. Do lado do Islã, Sadat, presidente enfurecido, aguarda a resposta sobre sua proposta de receber o Shah no Egito com médicos em 2 anos. A líder egípcia nunca esteve tão publicamente agitada ou furiosa quanto está agora por causa da situação dos reféns iranianos. Hoje, eu digo, vergonha para o mundo e principalmente para o... líderes muçulmanos de todo o mundo, porque isso que está sendo feito em nome do Islã, explorando o Islã, deveria ter sido condenado por eles e deve ser condenado por eles. Alguns deles não estão tão longe do mesmo destino. Uma coisa que Sadat não pode fazer para ajudar a resolver o problema é mediar. Seu ódio por Khomeini não é segredo para ninguém.
Eu não tenho relações com Khomeini, como você sabe. Eu não tenho relações e não ficarei nem um pouco feliz em ter esse relacionamento novamente. Com um lunático como esse homem... Sadat prevê que o Irã em breve cairá nas mãos dos esquerdistas, dos comunistas. Por enquanto, a única recomendação de Sadat aos Estados Unidos é: não cedam. Doreen Case, ABC News. Cairo. Cerca de 1.000 iranianos marcharam aqui em Washington em apoio ao Ayatollah Khomeini. Eles eram superados em número e muitas vezes abafados pelos que vieram assistir. Alguns ovos foram atirados nos manifestantes iranianos, mas a polícia conseguiu evitar qualquer violência maior. Max. E em Los Angeles, que tem a maior população de estudantes iranianos do país, houve mais uma manifestação hoje que resultou em violência. Royal Kennedy traz mais informações. Às 9 da manhã, manifestantes pró-americanos já se reuniam na Wilshire Boulevard, em Beverly Hills, onde a polícia aguardava. Avisaram aos estudantes iranianos que seriam presos se tentassem se manifestar. Quando cerca de 20 iranianos chegaram, a polícia os cercou para protegê-los da multidão. Vai esperança, vai esperança, vai esperança! Os iranianos foram presos, algemados e levados aos camburões da polícia, enquanto a multidão pró-americana queimava uma bandeira do Irã. Quase imediatamente, outro grupo de iranianos apareceu novamente. A visão deles enfureceu a multidão. Caiam fora. A polícia de Nanticoke usou cães para conter a multidão anti-iraniana e começou a prender o segundo grupo. Nem todos foram pacificamente. Viva o Irã, viva o Irã! A multidão aplaudiu enquanto os iranianos eram levados. Nesse momento, a multidão já era quase 1.000 pessoas. A polícia prendeu americanos que não se moviam rápido o bastante. Quando a polícia liberou a área, ao menos 130 pessoas já tinham sido presas, a maioria iranianos, para sua própria proteção. Royal Kennedy, ABC News, Los Angeles. Interrompemos nossa programação normal para trazer o seguinte boletim especial sobre a crise no Irã. Boa noite, eu sou Tom Jarrell, em Nova York. No Irã, o dia passou sem a prometida libertação de qualquer refém americano. Em vez disso, 3 foram levados diante das câmeras de notícias para dar um relato geralmente favorável dos seus 15 dias sob custódia. São o sargento-chefe dos fuzileiros navais Liddell Maples, de Earl, Arkansas, e William Quarles, de Washington, D.C. Catherine Gross, 22 anos, de Cambridge Springs, Pensilvânia, era secretária da embaixada. Ainda como cativos, foram levados para responder perguntas. Aprendi muito com o que li, com o que vi e com o que ouvi deles. E estou muito triste com algumas das coisas que aconteceram durante o regime do Shah. Presume-se que esses 3 serão libertados em breve, pois o Ayatollah Khomeini ordenou a soltura de mulheres e homens negros. Um líder estudantil iraniano afirmou que os 3 podem sair, mas permanecem na embaixada, ainda controlada pelos estudantes. A senhora Laura Reeder, mãe do sargento Quarles, soube no fim do dia que ele seria libertado. Ficou feliz pelo filho, mas preocupada com os outros reféns ainda mantidos no Irã. Vou continuar rezando para que nada aconteça com os demais, porque o que Khomeini está dizendo é que todos os que restaram serão acusados de conspiração. Eles só fazem o trabalho deles e você já chama de conspiração quando... e recebe outra pessoa. O motivo do alarme dela está em entrevistas dadas hoje pelo Ayatollah Khomeini. Khomeini disse a Peter Jennings, da ABC, que os reféns seriam julgados por espionagem a menos que os Estados Unidos devolvam o Shah. Ele disse que a punição seria deixada para o Tribunal Islâmico e não descartou a pena de morte. Boa noite. No Irã, hoje foi marcado por vários acontecimentos dramáticos, especialmente um ocorrido esta noite. Quando 3 americanos mantidos como reféns na Embaixada dos Estados Unidos foram libertados, informaram que estavam indo para o aeroporto e a liberdade. Passamos o dia todo aguardando a libertação dos americanos. Junto à promessa feita ontem pelo Ayatollah Khomeini de libertar todos os homens e mulheres negros na Embaixada dos Estados Unidos,
2 semanas após a tomada, há apenas um homem que pode ordenar a libertação dos reféns. Esta tarde, na cidade sagrada de Qum, conversamos com o Ayatollah Khomeini. O senhor vai libertar os reféns? Quando... O senhor vai libertar os reféns? O senhor vai libertar os reféns? E quando vai libertá-los? É isso? Regulamentos internacionais? Indica que os espiões estão sendo substituídos pelos diplomatas em nome dos diplomatas, em nome de Cardor e do restante do Conselho. Isso não é o caso. Os diplomatas em qualquer país devem fazer o trabalho diplomático, não cometer crimes de espionagem. Se eles fizerem isso, será espionagem. E é hora de agradar a um governo. E então, nesse momento, você já não é mais um diplomata. E é isso que o nosso povo fez. Haig colocou vários espiões e ele deveria, de acordo com nossas leis, ser julgado e silenciado. O Ayatollah afirmou que enquanto os reféns permanecerem onde estão, estarão seguros sob a bandeira do Islã. Ele não tinha interesse em se encontrar com o presidente Carter e reforçou que aqueles reféns que não eram funcionários normais da embaixada, aqueles suspeitos de espionagem, serão julgados. No Irã, esta noite houve um desenvolvimento de última hora. 3 reféns americanos foram libertados, segundo relatos. Comigo em Teherã está Jerry King, da ABC. Jerry, você pode dar mais informações sobre quem são os reféns e onde estão? A libertação ocorreu há poucos minutos e envolveu só os 3 americanos exibidos em coletiva de imprensa horas antes. A secretária da embaixada, Kathy Gross, 22 anos, e os sargentos negros do Corpo de Fuzileiros Navais, Liddell Naples e William Quarles, ambos com 23 anos, eles foram conduzidos pelos portões da embaixada em um Trailblazer fabricado nos Estados Unidos, seguido por outros 2 carros também fabricados nos Estados Unidos. Eles iriam direto ao aeroporto de Marabad para embarcar rumo à Europa. Para os 3, a libertação encerra mais de 2 semanas de cativeiro na embaixada. Novas libertações devem ocorrer hoje, mas ainda não há informação exata sobre o número. Mas a Agência Nacional de Notícias do Irã, que tem boas linhas de comunicação com os estudantes que mantêm os reféns na embaixada, citou os estudantes dizendo: até 10 pessoas a mais podem ser libertadas nas próximas 24 horas, mas neste momento ainda restam 59 reféns. Ayatollah Khomeini e os estudantes disseram que alguns desses podem ser libertados, mas aqueles que eles consideram espiões serão mantidos aqui e julgados. Esse julgamento, é claro, é o que eles prefeririam fazer com o Shah do Irã. Aqui quem fala é Jerry King, da ABC News em Teherã. Este foi nosso relatório desta noite. A ABC News trará reportagens especiais sobre o Irã diariamente enquanto a situação permanecer crítica. Continuaremos com ampla cobertura. Amanhã de manhã no Bom Dia América, eu sou Tom Jarrell, para todos aqui da ABC News, boa noite. No 17º dia. Do homem que lidera os iranianos, uma nova mensagem de desprezo pelos Estados Unidos e seu líder. Carter tenta nos assustar na frente econômica. Meu amigo soviético, ele não tem coragem militar para nos atacar. A vitória pertencerá ao povo que está sentado sobre ondas de petróleo. E em resposta, uma mensagem dos Estados Unidos e de seu líder. O uso da força não estava mais descartado. Agora, na 31ª noite de cativeiro, em algum lugar além dessas luzes, 50 reféns americanos. Apenas alguns como estes, tão estranhos para nós e para seus cativos, sabem onde estão os reféns e como eles estão. Irã e política interna. Os dois se uniram hoje quando o presidente Carter fez sua declaração formal de candidatura e anunciou que, por enquanto, não fará campanha pelo país, mas permanecerá na Casa Branca para acompanhar de perto a crise. Nesta noite, em aparição paga na TV, o Sr. Carter falou sobre o Irã. Desde Pearl Harbor, há cerca de 40 anos não sentimos uma onda nacional tão forte de determinação e propósito mútuo. O correspondente da Casa Branca, Sam Donaldson, tem mais informações. Este seria o início da campanha de reeleição do presidente Carter. Um jantar hoje em Washington, com pratos a $500, mas o presidente não apareceu.
Agora, o Irã vem antes da política, como eles deixaram claro. A primeira-dama deixou isso claro esta noite. Cidadãos americanos estão sendo mantidos como reféns no Irã. Não vamos descansar em nossos esforços até que cada americano esteja livre. Mais cedo, na sala leste da Casa Branca, o presidente fez seu anúncio. Declaro formalmente que sou candidato à reeleição como presidente dos Estados Unidos da América. Mesmo oficializando, ele disse que preferia adiar o anúncio pela gravidade do momento. Em um anúncio pago na TV em rede nacional esta noite, o tema se repetiu: Irã antes da política. Minhas viagens de campanha devem ser adiadas por um tempo. Preciso permanecer aqui, perto da Casa Branca, por causa da situação no Irã. O fato predominante é que 50 de nossos compatriotas americanos foram injustificadamente lançados à agonia e ao perigo. E tenho uma responsabilidade pessoal de tirá-los desse perigo o mais rápido possível. A mensagem do presidente foi bem recebida nesta sala, onde alguns de seus amigos e apoiadores mais antigos se reuniram perto de sua cidade natal, em América, Geórgia, Irã, antes. Política. É o correto para quem gerencia a crise, mas de certa forma, Irã é política e todos na Casa Branca sabem disso. Pois o sucesso ou fracasso do presidente em gerenciar essa crise certamente terá grande influência em seu sucesso ou fracasso como candidato à reeleição. Dia 39, 2 centros de diplomacia. A Embaixada do Irã em Washington, protegida pelo governo dos Estados Unidos. Mas agora, a maioria dos seus diplomatas foi orientada a sair. Bárbara Walters visitou hoje uma casa onde há tanto ansiedade quanto coragem. Bárbara. Senhora Moorhead Kennedy é esposa de um diplomata há 20 anos. Porém, não acompanhou o marido quando ele foi ao Irã no fim de setembro. Seria apenas temporário, uma missão de 3 meses como conselheiro econômico sênior. Isso faria com que o Sr. Kennedy comemorasse seu 49º aniversário longe da família, mas a Sra. Kennedy planejava ligar para ele. Como aconteceu, esse foi o dia em que ele virou refém. Sra. Kennedy, a senhora teve contato com seu marido? Nenhuma palavra, nenhuma palavra. Como você entende as condições em que seu marido está? O que a administração conseguiu informar sobre isso? Não houve nenhuma comunicação ao nosso governo ou a qualquer outra pessoa, exceto através das entrevistas pessoais com os reféns. Outra crise atinge a Ásia Central nesta noite, envolvendo diretamente a União Soviética e suas forças armadas. O presidente do Afeganistão foi deposto hoje em um golpe apoiado pelos soviéticos, depois julgado e prontamente executado. O Departamento de Estado diz que tropas russas participaram dos combates em Cabul que instauraram o novo regime. Confira o relatório sobre os acontecimentos no Afeganistão e seu impacto na crise do Irã com o correspondente diplomático Barry Dunsmore. Tudo o que acontece no Afeganistão não passa despercebido pelo Irã, que além de vizinho compartilha a fronteira com os soviéticos e enfrenta problemas étnicos e religiosos parecidos. Grandes acontecimentos ocorreram recentemente no Afeganistão. Primeiro, numa invasão virtual russa, hoje, um golpe apoiado pelos soviéticos. Nos últimos 2 dias, cerca de 200 aviões de transporte soviéticos transportaram até 5.000 soldados russos para Cabul. Hoje, essas tropas lutaram nas ruas do centro de Cabul e ajudaram a tomar a estação de rádio que anunciou um novo governo no poder. O presidente deposto, Hafizullah Amin, foi substituído pelos russos porque não conseguiu conter uma rebelião antissoviética. Ele foi executado pelas novas autoridades esta noite. Seu substituto é Babrak Karmel, um líder do Partido Comunista Afegão que estava vivendo na Europa Oriental. O Afeganistão está em estado de guerra civil há muitos meses, com os soviéticos ajudando a reprimir uma rebelião desorganizada de fundamentalistas muçulmanos que se opõem ao governo comunista de Cabul. Moscou é particularmente sensível ao ressurgimento islâmico devido às grandes minorias muçulmanas na União Soviética. E evidentemente decidiu que, custasse o que custasse, essa era uma batalha que a União Soviética não iria perder. Houve um sinal de alerta para o Irã em tudo isso. Em 1941, os soviéticos acharam que era de seu interesse invadir o Irã e o fizeram. O incidente de hoje no Afeganistão é uma prova concreta de que, se fosse do interesse deles, os soviéticos são perfeitamente capazes e não teriam nenhum escrúpulo em invadir o Irã novamente. Barry Dunsmore, ABC News, Departamento de Estado. No 87, o dia de cativeiro.
Para os reféns americanos no Irã, houve um desenvolvimento dramático envolvendo outros americanos no Irã que provavelmente também seriam reféns. Hoje, exceto pela sorte e pela boa vontade do Canadá, os 6 americanos, todos funcionários do governo, não foram pegos na Embaixada dos Estados Unidos quando ela foi tomada em 4 de novembro. Eventualmente, eles buscaram e receberam abrigo na Embaixada canadense e permaneceram escondidos lá até muito recentemente, quando, com a ajuda dos canadenses e passaportes canadenses falsos, conseguiram sair do Irã. Temos um relatório detalhado sobre o ocorrido e a reação inicial no Irã. Primeiro, o correspondente diplomático Ted Koppel, no Departamento de Estado. Quando a embaixada americana foi tomada em 4 de novembro, 6 americanos logo buscaram esconderijo. Alguns já estavam no complexo durante a invasão. Eles escaparam despercebidos por um portão dos fundos. Entre os 6 havia 2 casais, Mark e Cora Lijak, Joseph e Kathleen Stafford, todos funcionários consulares, outro funcionário consular, Robert Anders, e o especialista agrícola Antashi Henry Lee Schatz. Inicialmente, os 6 se refugiaram em vários lugares, incluindo 2 embaixadas da Europa Ocidental. No entanto, em poucos dias, todos eles foram para a Embaixada do Canadá. Durante a estadia deles na Embaixada do Canadá, não houve contato direto entre eles e o governo dos Estados Unidos. A figura central era o embaixador do Canadá no Irã, Kenneth Taylor, que se comunicava com seu governo em Ottawa, que por sua vez falava com Washington. Decidiu-se reduzir gradualmente o pessoal da Embaixada canadense e contrabandear diplomatas dos Estados Unidos para fora. Como parte disso, nós estávamos reduzindo gradualmente o quadro de funcionários, procurando a oportunidade em que pudéssemos tanto tirar os americanos que estavam hospedados em nossa embaixada, quanto os poucos funcionários diplomáticos restantes. Essa oportunidade surgiu no fim de semana. A distração, as eleições presidenciais iranianas. A preocupação do povo no Irã com as eleições. E, posteriormente, pareceu para nossos oficiais lá ser o melhor momento possível para agir. Os americanos deixaram o Irã portando passaportes canadenses e acompanhados por diplomatas canadenses em voos comerciais regulares. Eles devem chegar aqui nos Estados Unidos em algum momento hoje. O governo dos Estados Unidos mantém discrição total sobre a operação, temendo o que pode acontecer agora para os 53 cidadãos americanos restantes no Irã e para aqueles diplomatas ocidentais que permanecem lá. Agora, para uma reportagem sobre a recepção em Washington dos 6 americanos que escaparam do Irã, segue o correspondente diplomático Barry Dunsmore. 6 americanos e suas famílias chegaram de ônibus à entrada diplomática Parche do Departamento de Estado. Embora alguns chamem este lugar de Fog Bottom e outros de Clube das Calças Listradas, para essas pessoas é o lar. Eles receberam uma recepção de heróis da família. No entanto, o homem que recebeu a maior salva de palmas em um lugar onde normalmente isso não é bem visto foi Gilles Mathieu, chefe interino da Embaixada Canadense em Washington. Os 6, então, se dirigiram ao auditório Dean Acheson, do departamento, para o que foi chamado de aparição à imprensa, em deferência à segurança dos reféns. No Irã, decidiram não responder perguntas. Em vez disso, o membro mais antigo deles, o oficial consular Robert Anders, leu uma declaração conjunta, explicando como eles evitaram a captura e como era a vida como fugitivo. Passávamos a maior parte dos dias acompanhando os acontecimentos mundiais. Só nos comunicávamos com Washington por canadenses para avisar que estávamos seguros. Líamos avidamente os jornais e ouvíamos transmissões de rádio do exterior. Além disso, durante o período de 3 meses, jogamos Scrabble tanto que alguns de nós conseguiam identificar a letra na frente pela forma do grão no verso da peça. Pelos jornais de rádio disponíveis para nós, sabíamos que os americanos estavam unidos em sua exigência de que os reféns fossem libertados naquele dia. Claro, outra parada obrigatória foi a Casa Branca, onde no Salão Oval, o presidente Carter lhes prestou uma homenagem calorosa. Esses 6 americanos corajosos disseram que conheciam o povo do nosso país, que os amavam, mas não sabiam o quanto até voltarem para cá. Dia 142. E agora, o que o secretário-geral da ONU, Waldheim, diz ser um fator complicador para resolver a crise dos reféns.
Apesar da oposição dos Estados Unidos e da indignação iraniana, o Shah deposto do Irã será operado no Egito. Sua fuga repentina do Panamá, para o evidente alívio dos panamenhos, tornou ainda mais difícil prever um fim para essa crise. De fato, já houve uma nova ameaça de colocar os reféns em julgamento. Temos várias reportagens esta noite. Primeiro, aqui está a Doreen Case, no Cairo. O ex-Shah está de volta ao lugar onde começou há 14 meses depois de fugir do Irã, de volta ao Egito. E o caloroso abraço de seu velho amigo, alguns dizem seu único amigo, o presidente Anwar Sadat. Parecendo frágil e abatido ao lado de um Sadat robusto, o ex-Shah parecia feliz mesmo assim. Ao entrar no hospital, descobriu que não está mais sem lar. Teremos tempo de sobra após a operação para falar com vocês, senhores e senhoras. Sim. Todo o segundo andar, com 15 quartos de um hospital militar suburbano Mahdi, considerado o melhor do Egito, foi reservado para o ex-Shah. Fontes disseram à ABC News que a equipe médica é composta por 10 médicos egípcios e 5 americanos, que já estariam no Cairo. Os médicos aqui dizem que os primeiros exames de hoje são animadores, que o ex-Shah pode não estar tão gravemente doente quanto indicam os relatos públicos. A paciente apresenta alto risco de segurança. Polícia militar, guardas presidenciais, policiais uniformizados e civis, e até mesmo os homens da elite de segurança do presidente Sadat vigiam possíveis causadores de problemas. Mesmo no Egito, o ex-Shah não é um visitante popular, muito menos um residente. Mas o presidente Sadat diz que não pode e não vai abandonar um amigo em seu momento de necessidade. Agora, mais de um ano depois, esse amigo pode encontrar algum conforto na vista tranquila de sua suíte hospitalar no Cairo. Outros não têm tanta sorte. Esta noite, as autoridades egípcias permanecem em silêncio sobre as possíveis repercussões da chegada do Shah, sobre o futuro da delicada relação entre os Estados Unidos e o Irã e o destino dos 50 diplomatas americanos ainda mantidos como reféns em Teherã. Doreen Case, ABC News, Cairo. Todas as manhãs, após levar os filhos à escola, Dottie Moorfield escreve ao marido. Richard, o cônsul-geral da embaixada americana no Irã, e agora um refém, ela não sabe nem se a carta vai chegar até ele. A última carta que recebeu dele foi em fevereiro. Ele disse que estava bem, mas não falou mais nada. Elas soam muito como ele, mas aí eu fico brava, quero dizer, sabe? Eu fico muito irritada com o fato de ele estar sendo mantido preso. E em uma delas, onde ele diz que podemos escrever a cada 3 dias, eu simplesmente, sabe, você reage com raiva das pessoas. Mantendo ele na escola... Stephen Moorfield, de 15 anos, diz que pensa no pai o tempo todo. Às vezes ele diz que simplesmente não consegue passar o dia na escola e precisa ir para casa. Seu irmão Kenneth, de 14 anos, afirma que a experiência tem sido emocionalmente exaustiva. Eu me sinto frustrada, sabe? Você tenta controlar suas emoções e tenta não se deixar levar demais. Porque, sabe, toda vez parece uma montanha-russa, você sobe e depois desce. Os meninos Moorfield parecem mais maduros que a idade, o que preocupa a mãe. Acho que eles estão tendo que lidar e enfrentar mais do que deveriam nessa fase da adolescência. Espero que isso não os machuque nem faça Scott partir. Os Moorfield assistem a mais noticiários de televisão do que nunca, observando, ouvindo, sempre com esperança. Mas é quando o dia termina que Dottie Moorfield diz: a esperança é mais difícil de encontrar. Quando você tem que encarar os medos, as incertezas e as preocupações que consegui deixar de lado o dia todo, todos eles voltam e vêm à tona e tudo parece tão sombrio à noite. Ken Kashiwara, ABC News, San Diego. Neste 149º dia de cativeiro para os reféns americanos no Irã, há uma razão sólida para acreditar que amanhã, no dia 150, pode haver um grande desenvolvimento na crise dos reféns. Apesar do desacordo sobre o conteúdo exato das mensagens entre Washington e Teherã, sabe-se que os dois governos têm se comunicado. Após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca, o secretário de imprensa do presidente fez este anúncio. Há relatos de que o Conselho Revolucionário abordou a questão da transferência do controle dos reféns para o governo do Irã. E há relatos de que a presidente Bonnie Seider está programada para fazer uma declaração amanhã.
O presidente Carter fará uma declaração apropriada ao povo americano em um momento oportuno amanhã. Aqui é Bettina. Gregory Powell anunciou após a presidente reunir os principais conselheiros na Casa Branca para o Conselho de Segurança Nacional, adiando um discurso importante no Conselho de Sindicatos da Construção da AFL-CIO. Líderes do Congresso foram chamados para consulta e depois se pronunciaram. A presidente aceita esperar mais um dia por sinais. O governo iraniano controla os reféns, mas nada além disso. Deve ficar claro que a não libertação dos reféns acarretará um custo cada vez mais pesado para o Irã e para seus interesses. 156 dias após militantes iranianos tomarem a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Irã. Em breve declaração na Casa Branca, o presidente Carter anunciou a medida, formalizou sanções econômicas ao Irã e ordenou que ativos iranianos congelados entre 2 e 8 bilhões de dólares ficassem sujeitos a reivindicações de empresas e cidadãos norte-americanos. O senhor Carter cancelou todos os vistos concedidos a iranianos para futuras entradas nos Estados Unidos. E no que pode ser o impacto mais visível e imediato, o presidente ordenou a expulsão dos diplomatas iranianos deste país em até 24 horas. Desculpe, o escritório está fechado. Quero que saiba que sinto muito. Você assiste agentes do FBI e delegados dos Estados Unidos isolando o consulado iraniano em Nova York, permitindo apenas diplomatas entrarem. No consulado do Irã em Chicago, após a chegada dos oficiais federais, dezenas de estudantes iranianos saíram. O motivo não ficou claro. Em São Francisco, agentes federais ocuparam posições logo após o anúncio da ruptura diplomática por Carter. Com o consulado fechado, o diplomata iraniano entregou passaportes no corredor a estudantes iranianos sem acesso ao escritório. Em Houston, diplomatas iranianos levaram comida ao consulado e se prepararam para passar a noite lá, se preciso, para finalizar os assuntos consulares. O FBI não colocou. Estão presos. Não, eles vão nos seguir em Detroit para descobrir onde estamos. Eles confiscaram algum dos seus documentos? Ou qualquer coisa. Eles pegaram alguma coisa do seu escritório? Não. Na embaixada do Irã, em Washington, o oficial Brian McIntosh entregou uma ordem do presidente Carter para que todos os diplomatas iranianos deixem os Estados Unidos até amanhã à meia-noite. Até lá, eles podem arrumar suas coisas e ir ao trabalho, mas não podem ultrapassar 3 quilômetros de seus consulados ou da embaixada. Esta noite, policiais federais estão posicionados nas barricadas e verificando passes do lado de fora da embaixada. James Walker, ABC News. A maioria dos diplomatas iranianos em Washington deve deixar a cidade amanhã à noite em voo para Londres, com escala em Nova York. Autoridades de imigração dos Estados Unidos receberam ordens para barrar iranianos na entrada do país. E, de fato, esta noite, um cidadão iraniano com visto válido que chegou ao aeroporto de São Francisco foi colocado em outro avião e enviado de volta para fora do país. O presidente Carter claramente relutou em abandonar sua política de contenção para lidar com essa crise. O correspondente da Casa Branca, Sam Donaldson, relata o que levou a essa nova fase. O peso da crise, e não o drama dela, parecia recair sobre o presidente enquanto ele retornava de Camp David nesta manhã. Hora dos tanques, internet. Vamos nos reunir em breve para decidir. Mas o que fazer já não era mais uma questão em aberto. Uma repressão era inevitável assim que parecia o contrário. Recentemente houve alguns sinais positivos, embora a experiência tenha nos ensinado a evitar otimismo excessivo. Sinais positivos em fevereiro fizeram o presidente adiar ação firme contra o Irã. Uma comissão especial não patrocinada integraria um acordo para libertar reféns, mas, segundo a administração, o acordo sumiu. O esforço falhou. Depois surgiu outra esperança. O presidente iraniano Boni Salter e outros moderados controlariam os reféns e depois os libertariam, mas Boni Salter não conseguiu cumprir. O Ayatollah Khomeini disse não, esse esforço fracassou. Enquanto isso, os opositores políticos do presidente começaram a se manifestar sobre a crise, argumentando que sua política havia fracassado. A opinião pública mudou, concordando que Carter não lidava mais bem com o Irã. Foi isso. Hoje, ao ir à sala de imprensa da Casa Branca para seu anúncio, o presidente precisou abandonar a abordagem conciliatória e retomar a pressão. Poucos acreditam que as ações de hoje, sozinhas, libertarão imediatamente os reféns. Mas o significado do ocorrido está justamente nisso.
O Sr. Carter reafirmou seu compromisso e prometeu agir com mais rigor caso os reféns não sejam libertados rapidamente. A dinâmica dessa crise e a opinião política americana quase certamente farão com que ele cumpra, mesmo que isso signifique o uso de força militar. Boa noite. Diplomatas iranianos e suas famílias deixaram os Estados Unidos esta noite, partindo de vários locais do país. O fim de todos os laços diplomáticos formais entre este país e o governo do Irã. O maior grupo, incluindo Changer Dafer Aliaga, embarcou em um voo no aeroporto Dulles, em Washington, esta noite. Charles Gibson relata as últimas horas dos diplomatas nos Estados Unidos. A embaixada do Irã está isolada desde ontem. Com a polícia, o serviço secreto e câmeras ao redor, a rua parecia um cenário de filme esta noite. 2 ônibus levaram alguns iranianos da embaixada ao aeroporto, mas só parte deles. Na maioria das vezes, os iranianos partiam como qualquer outro, apenas indo embora. Ismail Jamshad, primeiro secretário da embaixada, se despediu dos vizinhos. Alguns diplomatas iranianos mostravam felicidade por partir, enquanto Jamshad parecia triste. Iranianos e americanos podem e devem continuar se dando bem, ele disse. Em um nível pessoal, iranianos e americanos não têm nada contra um ao outro. Eu sei que o povo iraniano gosta do povo americano e o povo americano gosta do povo iraniano. Mas isso é uma política do governo, não tem nada a ver com o povo do país. Aliaga é o iraniano de mais alta patente a deixar o país. Estudantes iranianos que ficarão aqui o cumprimentaram no aeroporto. Com alguns dos mesmos cantos que têm sido ouvidos há dias pelos reféns em Teherã. Não dê a eles o que eles querem, não dê a eles o que eles querem. O Jorge de Fer disse que se sentiu como um refém em sua embaixada pelos últimos 156 dias e estava feliz por estar voltando para casa. Havia uma paz inquieta no aeroporto. Iranianos exibiam cartazes anti-americanos, americanos mostravam bandeiras, trocaram apenas palavras, muitas pessoas e bagagens. Os iranianos reservaram 57 assentos para o voo, mas mesmo com esforços da companhia aérea e do governo para agilizar, o avião partiu com 45 minutos de atraso. Ali Aga, antes de partir, disse a um apoiador: "Um dia os americanos vão entender, mas pelo menos no aeroporto esta noite havia pouco para indicar que eles entenderam." Charles Gibson, ABC News, Washington. Vou dizer rapidamente que este é o horário habitual do Bom Dia América. Porém, como quem já assiste sabe, houve um novo acontecimento surpreendente. Na crise dos reféns no Irã, a tentativa dos Estados Unidos de lançar um resgate militar dos reféns americanos em Teherã foi, como você já ouviu várias vezes, abortada. 8 militares americanos morreram no processo. As primeiras informações vieram de funcionários do governo após a meia-noite e agora aguardamos o pronunciamento do presidente Carter à nação. Durante a noite não houve outras declarações da Casa Branca além daquela que acabamos de ler para vocês. Então agora vamos ao presidente dos Estados Unidos. No final de ontem, cancelei uma operação cuidadosamente planejada que estava em andamento no Irã para posicionar nossa equipe de resgate para uma retirada posterior dos reféns americanos que estão sendo mantidos em cativeiro lá desde 4 de novembro. Uma falha no equipamento dos helicópteros de resgate tornou necessário encerrar a missão. Foi minha decisão tentar a operação de resgate, foi minha decisão cancelá-la quando surgiram problemas no posicionamento da nossa equipe de resgate para uma futura operação de resgate. A responsabilidade é totalmente minha. Após a tentativa, continuamos responsabilizando o governo do Irã pela segurança e pela libertação imediata dos reféns americanos que estão sendo mantidos há tanto tempo. Os Estados Unidos continuam determinados a garantir a libertação segura deles o mais rápido possível. Se tivesse funcionado, o país celebraria um triunfo e sentiria alívio, mas não deu certo. Agora, há uma nova tragédia e ansiedade renovada. 8 pessoas morreram em uma tentativa ousada, mas fracassada, de resgatar reféns em Teherã. Eles seguem em cativeiro, trancados atrás dos portões de ferro familiares, mas parecem ilesos. Quanto ao que acontece a seguir, a pergunta imediata pode não ser o que Washington fará, mas qual será a resposta iraniana? Já ouvimos algo de Teherã hoje? Declarações tranquilizadoras e ameaçadoras. Agora, ao fim deste dia agonizante nos Estados Unidos, já é sábado de manhã em Teherã. E agora vou conversar com o nosso correspondente lá, Bob Dyke. Bob, o Ayatollah Khomeini disse hoje que se tentarmos outra tentativa de resgate,
talvez ele não consiga controlar os sequestradores. Essa ameaça é realmente o que parece ser? Eu acho que sim, Frank, claro. Os militantes dentro do complexo ameaçaram matar os reféns se os Estados Unidos tomassem qualquer ação militar para resgatá-los. E essa ameaça foi feita originalmente em novembro passado, quando eles tomaram o complexo pela primeira vez. Bem, os Estados Unidos fizeram uma tentativa militar de resgatar os reféns e os militantes não tomaram nenhuma atitude contra eles. Aparentemente, o Ayatollah Khomeini conseguiu convencer os militantes a agir com moderação desta vez. Mas ele está dizendo que não tem certeza se conseguirá continuar tendo controle sobre os militantes se os Estados Unidos fizerem outra tentativa. O correspondente do Pentágono, John McCarthy, tem este relato hora a hora do que aconteceu. Já estava quase anoitecendo. A bordo do porta-aviões Nimitz, 8 helicópteros Sikorsky RH-53 estavam decolando do convés de voo. Aviões C-130 decolavam do Egito enquanto um posto de comando eletrônico circulava sobre o Golfo Pérsico. Os aviões de transporte contornaram a Península Arábica e se reuniriam com os helicópteros em Desert 1, uma pista abandonada próxima a Tabas, a 320 quilômetros de Teherã. Mas as barreiras eram enormes, especialmente para os helicópteros. Eles tinham que voar 800 quilômetros a partir do Nimitz, deixando o helicóptero à luz do dia e voando sobre o Irã à noite. Isso gerou mais problemas, principalmente ao chegarem ao solo. A estratégia era usar o Desert 1 como ponto de reabastecimento e descanso para equipamentos e homens. De lá, eles deveriam voar os próximos 320 quilômetros até Teherã, mas uma sequência inacreditável de azar já estava começando. 8 helicópteros começaram a jornada a partir do Nimitz. Um deles foi forçado a descer devido a problemas no motor. Eles tiveram que abandonar sua aeronave e foram resgatados por outro helicóptero. Um segundo helicóptero se perdeu na tempestade de areia e precisou voltar ao Nimitz. 6 chegaram à área de preparação, deserto 1 era meia-noite, tudo estava silencioso. Menos de 3 minutos após o desembarque dos 6 transportes e helicópteros na calada da noite, um ônibus com 50 iranianos cruzou a pista de pouso abandonada. Cercados pelos soldados do Grupo Delta, eles foram presos. Enquanto tudo isso acontecia, a equipe, agora com cerca de 70 aviadores e 90 comandos, descobriu que mais um helicóptero havia quebrado, restando apenas 5 helicópteros. O presidente Carter, do outro lado do mundo, concluiu que a missão não podia mais ser feita com segurança e a cancelou. Ainda assim, mais veículos surgiram na estrada do deserto. Novamente, um caminhão de óleo, os soldados cercaram o veículo. Os motoristas fugiram. Houve tiros, o caminhão explodiu, a tensão aumentava, as chamas rugiam no ar da noite. Os helicópteros eram rapidamente abastecidos pelos tanques do C-130. Um deles já decolava às 3 da manhã. Ele desviou no escuro e atingiu um dos transportes. Tanto o helicóptero quanto o transporte explodiram em chamas. 8 homens morreram, 4 ficaram feridos. Mais chamas rugiram na noite. Decidiu-se sair rapidamente, deixando helicópteros e 8 corpos para trás. Feridos e demais embarcaram no C-130 e partiram à noite. Eles não só deixaram o equipamento e os corpos para trás, como também deixaram os mapas, cartas e diagramas que descreviam a missão. E estamos tomados de tristeza pelos 8 homens que deram suas vidas tentando resgatar seus compatriotas americanos. Os comandos do Grupo Delta revisaram cada fase da missão várias vezes. Tudo foi bem ensaiado, incluindo o resgate final. Senhor? Eu já disse que não vou falar sobre nenhum elemento da operação, além daqueles que realmente foram realizados. O que teria ocorrido se os helicópteros não tivessem quebrado? Eles poderiam pousar no complexo da embaixada, em um campo de futebol próximo ou nos arredores da cidade. Especulação. Algumas fontes acreditam que os Estados Unidos já tinham um pequeno exército em Teherã, agentes americanos e iranianos simpáticos. Essa quinta coluna poderia ter se infiltrado na multidão, entrar na embaixada e fornecer veículos iranianos aos comandos do Grupo Delta ao pousarem. Ao tomarem a embaixada, poderiam ter causado tumulto nas ruas para distrair. Gases incapacitantes, especialidade desse comando, poderiam paralisar quarteirões inteiros em minutos. Então, na saída de Teherã, haveria outro encontro isolado no deserto com os C-130, seria chamado de Deserto 2, um último abastecimento de combustível, antes que reféns e comandos pudessem deixar o Irã rumo à liberdade. Mas essa parte da missão nunca ocorreu.
Estamos desapontados com o fracasso da missão e tristes pela perda de nossos 8 compatriotas americanos. Mas que ninguém duvide da nossa determinação e que ninguém interprete mal o significado desses acontecimentos. Não descansaremos até garantir a libertação dos reféns. Boa noite. O deposto Shah do Irã, que já ocupou o trono do pavão, morreu hoje no Cairo aos 60 anos. Seus últimos dias foram marcados por dor e controvérsia, vivendo sem pátria. Envolvido na Revolução Islâmica que o depôs e na crise dos reféns americanos. Detalhes sobre a morte do Shah com Doreen Case. A morte ocorreu um mês após o monarca iraniano deposto voltar ao Hospital Militar Mahdi, no subúrbio do Cairo. Causa da morte: choque no sistema circulatório, provocado por uma deterioração geral em sua saúde. Ao lado de sua cama estavam a ex-imperatriz, seus 4 filhos, outros membros da família e médicos franceses e egípcios. Não há detalhes médicos oficiais. A batalha de 7 anos do ex-Shah contra o câncer terminou quando uma hemorragia repentina o levou ao choque. Segundo uma fonte médica sênior, as últimas palavras do ex-monarca antes do coma foram: "Por favor, entrem em acordo sobre algo para me salvar." O presidente Sadat, que voltou ao Cairo de sua casa de verão em Alexandria, consolou a família dizendo: "Eles são minha família agora." Sadat, profundamente abalado, não se desculpou e apenas elogiou o homem que chamava de amigo do Egito. A despedida está marcada para terça-feira e, conforme solicitado, o ex-Shah será enterrado na mesquita El Rafai, no Cairo, onde seu pai também foi sepultado. Mas apesar do pedido dele por um funeral simples, o presidente Sadat diz que o monarca deposto terá um funeral de Estado. Com, aspas, todas as honras e o devido respeito. Doreen Kay, da ABC News, Cairo. O governo iraniano não demonstrou honra nem respeito ao Shah morto, afirmou uma transmissão oficial de rádio. O sanguessuga do século finalmente morreu. Apesar de os terroristas manterem americanos reféns há 267 dias sem comentar, autoridades iranianas afirmaram que a morte do Shah não mudará a crise dos reféns. Boa noite, aqui está, dia 299. No Irã, o sol já nasceu e é o 300º dia de cativeiro para 52 reféns americanos. E há poucos sinais de que algo mudará hoje, exceto a contagem. Dia 318 da crise no Irã. O parlamento iraniano, enfim, discutiu os reféns americanos, mas logo decidiu passar o tema para uma comissão especial de revisão. Na prática, mais um atraso. É o dia 325 para os reféns americanos no Irã e o presidente do parlamento iraniano afirma que a invasão do Iraque faz parte de um complô dos Estados Unidos e que isso afetará o destino dos reféns. O Departamento de Estado pediu hoje ao Irã que não associe a guerra à questão dos reféns. O presidente Carter disse que espera e acredita que não haverá ligação, informou hoje a Rádio Teherã. Os reféns foram novamente transferidos por seus captores e o parlamento iraniano declarou uma suspensão no debate sobre a questão dos reféns. Durante a duração da guerra, isso continua. Cobertura da noite da eleição da ABC News. A apuração dos 80 votos novamente, direto da sede da eleição da ABC News em Nova York. Frank Reynolds e Ted Koppel. Bem, todos nós achamos que seria uma noite longa, e pode ser mesmo, mas achamos que seria uma noite longa, em termos de finalmente chegar a uma decisão. Porque isso, claro, era toda a informação pré-eleitoral. Mas acabou que quase desde o início, mesmo antes das urnas fecharem nos primeiros estados nesta tarde, com base na nossa pesquisa de boca de urna Polônia, já tínhamos uma boa ideia de que o governador Reagan realmente venceria esta eleição. A contagem nacional dos votos agora está avançando em um ritmo bastante bom, com quase um quarto dos votos já apurados. Vemos o governador Reagan com 51%, o presidente Carter com 43% e o deputado John Anderson com 5%. Realmente não há tanta diferença assim. Menos de 2 milhões no voto popular, mas a grande diferença está no colégio eleitoral, já que Reagan vence estado após estado. O presidente está chegando agora no salão de festas do Hotel Washington, onde os democratas planejavam fazer sua grande festa da vitória esta noite. Ted, aqui está um muito importante, embora não seja necessário neste momento. Nova York está indo para Ronald Reagan, Nova York, com 41 votos no colégio eleitoral. Isso resolve, isso o coloca acima. Segundo projeção da ABC News, ele é o presidente eleito. E aqui está Bob Strauss. Senhores, não apenas o presidente, mas o excelente presidente destes Estados Unidos.
Eu prometi a vocês há 4 anos que eu nunca mentiria para vocês. Não posso dizer que não dói ficar aqui esta noite. O povo dos Estados Unidos fez a escolha. E claro, eu aceito essa decisão, mas tenho que admitir, não com o mesmo entusiasmo com que aceitei a decisão há 4 anos. Eu poderia dizer... Tenho uma profunda admiração pelo sistema, no entanto, que permite às pessoas fazerem a escolha livre sobre quem vai liderá-las pelos próximos 4 anos. Cerca de 1 hora atrás, liguei para o governador Reagan, na Califórnia, e disse a ele que o parabenizava por uma bela vitória. Estou ansioso para trabalhar de perto com ele nas próximas semanas. Teremos um excelente período de transição. Disse a ele que queria que fosse o melhor da história e enviei este telegrama, que vou ler. Agora está claro que o povo americano escolheu você como próximo presidente. Parabenizo você e prometo nosso total apoio e cooperação para garantir uma transição ordenada do governo nas próximas semanas. Meus melhores votos estão com você e sua família, enquanto assumem as responsabilidades que têm pela frente. E eu assinei. Jimmy Carter. Dia 373 para os reféns no Irã. Uma equipe americana, liderada pelo vice-secretário de Estado Warren Christopher, chegou à Argélia com a resposta dos Estados Unidos aos termos do Irã para a libertação dos reféns. Um porta-voz dos Estados Unidos espera que a resposta americana inicie as negociações. Pierre Selinger, da ABC, informa que o Irã também enviou uma equipe diplomática para a Argélia, mas que contatos diretos são improváveis. Finalmente, é o dia 395 para os reféns americanos em Argel. Hoje, o subsecretário Warren Christopher entregou aos intermediários argelinos a última posição dos Estados Unidos sobre as condições do Irã para a libertação. Isso não foi divulgado, mas acredita-se que traga sugestões para que Irã e Estados Unidos concordem com termos básicos para libertar reféns. Agora, deixando os detalhes para uma arbitragem internacional posterior. Por poucos dias neste mês, houve a ilusão de progresso entre Irã e Estados Unidos. Mais uma vez, permitimos-nos especular sobre a possibilidade de que os reféns pudessem estar em casa a tempo do Natal. Mais uma vez, agora parece que estávamos errados. O governo dos Estados Unidos está deixando bem claro que não pode e não vai pagar resgate. O governo iraniano está falando abertamente novamente sobre colocar pelo menos alguns dos reféns em julgamento. Tudo isso soa dolorosamente familiar, mas como relata o correspondente diplomático Barry Dunsmore, há uma diferença. O governo Carter, para todos os efeitos, jogou a toalha. Haverá outra mensagem para Teherã, embora possa levar 1 ou 2 semanas antes de ser enviada. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que será apenas uma repetição das mensagens anteriores, que explicavam as limitações do poder presidencial e foram totalmente ignoradas. Nas últimas exigências iranianas, funcionários do governo Carter não se alegram em transferir essa responsabilidade ao pessoal do Reagan. Não há nenhum assunto que tenha consumido tanto o governo Carter. E não há nada que o governo Carter gostaria mais do que receber os reféns de volta em casa antes de 20 de janeiro. Mas nem o presidente Carter, nem seu sucessor poderiam ou iriam cumprir o resgate em dinheiro que os iranianos estão exigindo agora. E assim, parece que voltamos à estaca zero. Ontem, de Teherã, as imagens de 16 reféns sem som, apenas imagens. Hoje, de Teherã, os mesmos 16, novamente mais outros 10, metade do número de reféns, desta vez, suas imagens e suas palavras. Nós temos fé e temos tido fé por mais de 400 dias. Eu realmente espero voltar para casa. Quando? Eu não sei. Finalmente, gostaria de desejar boas festas a todos esses americanos que têm nos apoiado tanto durante essa aprovação. Nas últimas 48 horas, tivemos um substituto pobre daquela cena dos 50 homens e 2 mulheres voltando para casa. Mas agora, em mais uma rodada da guerra psicológica que os sequestradores vêm travando contra este país, eles nos permitiram ver os reféns, ainda não todos, apenas 26 dos 52. Supostamente haverá outra transmissão amanhã.
Agora sabemos que vocês provavelmente viram algumas das mensagens dos reféns hoje, mas é impressionante ouvir todas elas. Eles estão falando com seus entes queridos, mas não há dúvida de que também estão falando com todos nós. Ouçam o que eles têm a dizer. Gostaria de enviar uma mensagem para minha esposa, Rita Odi, que mora em Sun City West, Arizona. Quero dizer a ela o quanto sinto sua falta, especialmente agora no Natal, que a amo muito. Gostaria de enviar minha mensagem para a pessoa mais querida da minha vida, que é minha esposa Anita, e para meu filho Mark e sua esposa Joanne, meu filho David, sua esposa Debbie e meus 2 netos, John, Thomas e um netinho que ainda não vi, Michael, mas espero vê-los em breve. Feliz Natal a todos vocês. E para minha mãe, querida mãe, estou me sentindo bem e perdi um peso pelo qual sou grata. Anne e eu nos mantemos ocupadas todos os dias. Estamos lendo e estudando com dedicação. E eu amo muito todos vocês e mal posso esperar para estar com vocês. Espero que o mais breve possível. Feliz Natal. Bem, há uma eloquência nas simples palavras de saudade e amor que ouvimos dos reféns nas últimas 48 horas, mas há também uma eloquência ainda maior nas músicas que eles cantaram. E nesta noite após o Natal, acredito que os cânticos que realmente representam o espírito desta época nesta terra vieram de Teherã. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros amantes de história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.